Queria fazer aqui alguns agradecimentos. Então, queria inicialmente agradecer o convite formulado pelo Dr. Éder Fabrilo Rosa, que é o secretário da Ordem. Queria agradecer ao Dr. Luiz Fernando Pereira também, pela brilhante gestão que tem feito à frente da OAB e pelo convite. Também agradecer à doutora Silvia Matei, que fazer uma inconfidência aqui, o Dr. Robertson, que é um dos personagens e que importantes do Conjure, porque foi um dos seus idealizadores lá no início em Maringá, me disse que Ramon eu tivesse uma Silvia em cada um dos rincões do Paraná para nos ajudar e levar adiante os eventos. Então, meus parabéns aí pelo trabalho, pela organização e pela dedicação. Também saudar a nossa diretora da Escola Superior da Advocacia, a doutora Maíra Fonseca, e Dr. Flávio Slivinski, diretor jurídico da Sanepar, que vão dividir essa noite conosco. Então, como eu disse, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu dei aula há 10 anos na graduação, fui chefe de departamento de Direito Privado na Unicuritiba, que é um centro universitário de relevância lá em Curitiba. A gente, na época que eu saí de lá, já formava aí 2.000, alguma coisa assim, alunos por ano. Então, uma instituição de bastante relevância e completou agora acho que 80 anos, então fiquei muito tempo dando aula na disciplina de Direito Empresarial. E o meu caminho, e engraçado porque esse Ramon aqui que ele estava apresentando, uma vez ele foi para o Tribunal do Paraná e eu fiquei muito amigo dele, então eu conheço bem a história dele e tal, coincidentemente, porque ele falou, cara, se é Ramon é bom, não tem erro, você pode... Falei para o presidente do Tribunal de Minas na época, então eu conheço bem ele até está eu acho que é o presidente do TRE lá de Minas Gerais, amigo meu, coincidentemente, por isso que eu já comecei a ver do currículo ali. Depois eu vou contar até essa história para ele, porque ele às vezes confunde. E eu vou falando aqui, vou contando a minha história aqui para vocês e um pouco do que eu já vivi. Ele é muito ligado à área de precatórios, e eu sou do Fórum Nacional de Precatórios CNJ, então a gente fez um evento grande lá no Paraná e ele esteve lá conosco, e é meu xará, uma grande figura humana. Então a minha história é a seguinte, eu tenho 52 anos, me formei na Universidade Federal do Paraná em 95, logo depois eu comecei o mestrado lá na PUC São Paulo, na área de Direito Empresarial, e depois dei aula 10 anos, advoguei 20 anos. Quando ele falou 3 décadas, me deu uma assustada, sabe? Ele falou 3 décadas, mas daí quando falou 3 décadas de magistratura, eu falei, não, ainda não. Então eu tenho 20 anos de advocacia e 10 anos, agora eu vou completar no final desse ano, que eu sou desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. E meu pai ainda era promotor de justiça, então eu convivi bem com as 3 carreiras, assim, a gente morou no interior muitos anos, até os 10 anos eu morei no interior, então também eu acho que para vocês, a maioria aqui, pelo que nos foi dito, são alunos da graduação, então nesse momento também de decidir se vão fazer um concurso público, se vão seguir na advocacia, ou se vão seguir eventualmente até alguma outra área que o direito possa ajudar, eu acho que a gente tem como contribuir aí com algumas reflexões, conforme foi dito aqui na apresentação. Então, como eu disse aqui, deixa eu passar aqui, eu fiz uns slides aqui com várias informações, depois eu passo para vocês, por isso que eu vou sair aqui para vocês poderem assistir, ou pelo menos dar uma lida. Então é o seguinte, deixa eu começar aqui, aí. Então é assim, ó. Eu vou falar um pouquinho sobre a ordem dos processos no tribunal. Essa fala minha aqui também ela foi desenvolvida uma vez que eu fui convidado para dar uma palestra lá em Pato Branco, também era para os alunos. E aí eu dei essa ideia lá para o coordenador do curso, ele achou interessante. Por quê? Porque a gente vem de uma... Deixa eu só ver a hora aqui também para a gente... A gente vem de uma concepção de que a sentença é o ato que extingue o processo. Então, a gente estuda o processo civil, aqui a doutora Silvia, que é doutora em processo civil, e estudante da área, a gente fica com aquela concepção de que
a sentença extingue o processo. E às vezes acaba esquecendo que existe uma segunda fase do processo, existe uma terceira fase do processo. Eu falei lá de precatório ainda, que é a forma que o poder público paga suas dívidas, ainda tem mais uma outra fase. Então, e vocês puderam ou estão podendo perceber isso na faculdade, que o processo é longo, é demorado, são várias fases, né? Claro, a gente tem tentado fazer isso da forma mais célere possível. Eu dou um exemplo para vocês hoje. E daí, como eu estava contando para eles que eu aceitei esse convite para vir aqui, mas o CNJ está lá no tribunal fazendo uma inspeção na gente. Então, lógico, toda vez que o CNJ vai chegar lá no tribunal, todo mundo acelera bem os processos. Então, no meu gabinete hoje, a gente tem 30 dias. O processo mais antigo que a gente tem é o que entrou há 30 dias, ou que está concluído comigo há 30 dias. Então, a gente tem aí o serviço de um mês só, o resto está tudo já com os votos elaborados, os despachos feitos e tal. Então, a gente tenta ser bastante sério. Então, primeiro eu vou dizer sobre o que eu vou falar essa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre a ordem, como é que funciona. Então, quando o processo termina, o processo civil aqui na Vara Civil de Toledo, por exemplo, ele termina, o juiz dá a sentença, abre o prazo lá para os advogados, o advogado um apela, o outro faz as contrarrazões, formado esse contraditório recursal, esse processo é mandado lá para o Tribunal de Justiça. Esse processo, em tese, ele hoje demora 100, 120 dias, então em 4 meses está julgado esse processo. Eu advoguei muito no Tribunal de Justiça antes de ser desembargador. E na época do processo físico que a gente advogava, era muito bom, assim, porque o processo às vezes estava lá no tribunal, descansando numa mesa lá 1 ano, tal. Daí o advogado aqui do interior ligava: pô, será que você não pode dar uma olhada nesse processo? Pô, de repente eu tenho contrato e tal. Hoje não existe mais isso, porque hoje antes a gente fazia uma petição no processo e pedia vista dos autos. Você pedia vista e tirava o processo da mesa do desembargador para estudar, de repente para ver se você vai aceitar atender aquele processo. Depois o processo voltava, tal, você já estudava, tirava, ia lá, conversava com o relator, entregava o memorial, mas eu vou explicando isso para vocês aqui ao longo da minha fala. E hoje não tem mais isso, porque hoje é tudo eletrônico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bem, vou falar sobre a especialização das câmaras também. Isso aqui é um assunto bem interessante, porque o Tribunal de Justiça do Paraná, estava comentando com eles, é um dos tribunais mais especializados do Brasil. A gente tem ultra especialização, não sei se vocês viram a notícia também, acho que o Luiz Fernando Pereira participou lá da solenidade, e a gente criou agora recentemente a primeira Câmara de Violência Doméstica, acho que do Brasil, especializada, vai entrar em funcionamento agora daqui a alguns dias. E vou fazer um pequeno comentário sobre inteligência artificial, que eu acho também um tema interessante. Eu já vi aqui no livro que o professor Robertson me presenteou aqui do Conjure, que tem alguns artigos que tratam sobre a inteligência artificial, também um tema super interessante. Vocês que estão, vão se formar em algum tempo, aí vocês também têm que estar atentos a essa temática. Então, não se preocupem muito assim, porque o meu estilo aqui foi de colocar bastante informação nos slides e tal. Tem aquela história que não pode ter mais que 3 frases no slide. O meu tem bastante aqui, mas é porque um pouco... Eu estou trazendo um pouco de como é que funciona a regra lá do nosso tribunal do andamento processual. Bem, então, a disciplina está lá no Código de Processo Civil, no regimento interno. Então, como eu estava dizendo, o que aconteceu? Nós tínhamos o Tribunal de Justiça, quando eu entrei há aproximadamente 10 anos, há 9 anos, a gente tinha ainda alguns processos físicos. Então, as câmaras 11ª e 12ª já eram só processos eletrônicos. Lá na nossa câmara eram processos físicos. Então, como é que funcionava? O menino vinha com o carrinho, trazia os processos, deixava o nosso gabinete todo dia, fazia uma triagem, ia para um assessor, o assessor estudava e tal, que é isso aqui que está nesse artigo do regimento. Então,
Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los com imediata distribuição. Esse ponto da distribuição é um ponto muito importante, porque depois que distribui o processo vai para um relator, sorteado um desembargador. Depois eu vou explicar lá um pouquinho para vocês no final como é que funciona essa distribuição por matéria. Bem, nos processos eletrônicos, através do Projude, ou expedientes físicos, como era o caso, na própria comarca ou sob postagem, enfim. E esse primeiro recurso protocolado no tribunal, então tem uma causa aqui. Se não houve, durante o processo, e eu estou aqui também cumprindo uma recomendação do ministro Barroso de, vocês, por favor, me interrompam, até se eu não estiver sendo claro aqui, mas estou com uma linguagem simples, né, que agora é a recomendação do CNJ, tem que ser linguagem simples. Hoje a gente, inclusive os acordos, já tem uma ementa em linguagem simples. Esse primeiro recurso, ele é muito importante porque ele torna prevento aquele relator. Então, com aquele primeiro recurso, todos os recursos daquele processo vão ser enviados para aquele relator. Em tese, isso é para que aquele relator conheça a causa. Depois a gente vai falar um pouco que tem algumas disputas lá internas, estou dizendo, nos processos, né? Esses dias até o professor Robson, um colega comentava que o nome não deveria ser voto vencido, porque vencedor tinha lá no nosso jogo de futebol, né? Vencedor e vencido. Ali no processo não tem, um tem uma posição, talvez fosse melhor divergente, né? Mas o correto é voto vencido e vencedor. Então, às vezes, quem é vencedor, o voto vencedor, se ele não for o relator, ele passa a ser o relator a partir do momento que ele, a partir do momento que o ponto de vista dele prevalece num recurso, ele passa a ser relator para os próximos, então muda a relatoria. Então isso tem alguma relevância no andar, olhando o processo como um todo. Bem, distribuídos os autos serão imediatamente concluídos ao relator, está no CPC, que em 30 dias... Depois de elaborar o voto, que em 30 dias tem que elaborar o voto com relatório à secretaria. Então, em tese, cada desembargador teria 30 dias para elaborar o voto. Hoje o CNJ considera um prazo razoável para elaborar voto, ou despacho, ou qualquer decisão, 100 dias. Então, hoje, inclusive, e é uma informação importante, é um critério para promoção de juiz, ele não ter processos com mais de 100 dias conclusos. Então, o gabinete, a primeira coisa que o CNJ olha, de qualquer juiz aqui, enfim, qualquer juiz, qualquer desembargador, tem processo com mais de 100 dias? Essa é a primeira pergunta que se faz. Então, você se vai requerer uma promoção, se você quer concorrer a algum cargo dentro do tribunal, você não pode ter processo com mais de 100 dias. Acho que eu passei uma mais. Aí. Os feitos serão julgados mediante inclusão em pauta, cuja publicação deverá ser efetivada pelo menos 5 dias antes da sessão de julgamento. Então, o processo vai para o relator faz um estudo e ele pede dia para julgamento, que a gente chama. Hoje, no nosso sistema lá, o desembargador, ele sempre pede para o processo ser julgado na pauta virtual. Então, nós julgamos aí uma média de... Cada desembargador julga uma média de 50 processos por semana na pauta virtual. E a pauta virtual do Tribunal de Justiça hoje, depois eu vou falar um pouquinho, porque tem uma mudança, e importante a nossa conversa hoje, tem uma mudança que foi ontem que aconteceu, eu já consegui a emenda regimental do tribunal, e vou falar um pouquinho para vocês no final sobre isso. Então... a gente manda para a pauta virtual. Aí o advogado está olhando, por isso que eu falo que é importante o acompanhamento do processo também no tribunal, porque às vezes o advogado, sim, eu fui 20 anos advogado, a gente ganha ação lá em primeiro grau, daí fala, tô tranquilo, o juiz, o cliente está feliz, não sei o que tal, e daí vem uma decisão do tribunal alterando toda aquela decisão de primeiro grau. Então, é muito importante que esse acompanhamento também perdure pela fase recursal. Hoje está muito fácil também, porque nós
atendemos os advogados tanto presencial quanto remotamente, então hoje está muito fácil esse atendimento, encaminhamento de memoriais via e-mail, tem desembargador que aceita até por memorial, até por WhatsApp, então hoje é muito simples esse acompanhamento. Claro que eu estou tirando uma base pelo nosso gabinete, né? Nós temos lá, hoje, agora com essa nova Câmara, serão 135 desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná. Bem, sendo que daí, se o advogado requerer, ele fala assim, não, eu quero que esse processo seja julgado na pauta presencial. Então, nossa Câmara, por exemplo, todas as terças-feiras faz uma sessão presencial. E nessa sessão presencial são julgados esses processos, então, que ou o advogado pediu para tirar da pauta virtual, ou nós mesmos falamos, não, esse caso aqui vai ter mais debate, então vamos debater presencialmente. E isso, essa sistemática nossa, daí, nas dependências do tribunal ou por videoconferência, a sessão. Por quê? Porque esse é um ponto importante. Na época do Covid, nós tivemos uma situação muito complexa que era... nós tivemos que reinventar o sistema do tribunal em uma semana, porque o tribunal todo fechado, e o Tribunal do Paraná saiu muito na frente, porque nós, de fato, tínhamos praticamente todos os processos em 2020, todos os processos já no meio digital. Por exemplo, o Tribunal de São Paulo, Tribunal do Rio Grande do Sul, o Tribunal de São Paulo tinha 70% dos processos em meio físico, teve que parar, metade dos processos não tramitaram durante um ano e pouco, e o Rio Grande do Sul também, e outros, vários tribunais tiveram esse problema, a gente não teve. Enfim, e aí o advogado pode, 5 dias antes da sessão, se cadastrar para fazer a sustentação oral, e aí a sustentação oral ele faz ou lá no tribunal, ou pode fazer por videoconferência, não tem problema, pode sustentar. Bem, e também ele fazendo esse sistema, porque antes também, quando eu advogava, você só tinha um jeito de você se inscrever para a sustentação oral, a 1h, a hora que abria a porta da sala de sessões, você tinha que estar lá para se inscrever com o secretário. Hoje não, hoje esse pedido eletrônico já vale, é só se apresentar lá, você está inscrito. Os advogados poderão sustentar com os seguintes prazos: 1h para acusação em julgamento de ação penal originária. Isso é julgamento de ação de deputado estadual, de prefeito, enfim. Nessas ações originárias que o tribunal é o foro privilegiado, aí ele tem 1h para sustentar. 30 minutos no caso de resolução de incidente de demandas repetitivas ou IAC, incidente de assunção de competência. Aí aqui os casos mais comuns, né, que é a apelação civil, liminar e mandado de segurança, rescisória, reclamação, enfim. Hoje, aí o agravo interno que extingue a ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação. Então, normalmente a sustentação oral, o prazo regimental 15 minutos. Então, o advogado pode ter a palavra por 15 minutos. Eu também, como fui advogado há 20 anos, eu também sou uma pessoa bem flexível, assim, às vezes o advogado pede um esclarecimento, a gente concede, porque quanto mais elementos o magistrado tiver, melhor vai ser a qualidade do seu julgamento. 10 minutos no caso lá de recurso de sentido estrito, que é no crime. Bem, o procurador-geral e os procuradores de justiça que estiverem no julgamento têm uma situação um pouco diferente, eles podem intervir no meio do debate, além de fazer a sustentação, podem intervir. Aqui tem uma situação interessante também, o relator pode pedir vista dos autos. Quando eu era advogado, às vezes a gente ia para um julgamento e perdia um processo, ou ganhava um processo por 2-1, ou 3-2, e daí eu falava para o pessoal, e hoje falo lá para meus colegas, vocês não sabem como é importante o diferente para um advogado perder por 2-1 ou perder por 3-0. Você tem um voto vencido, você fala, não, veja, a gente não ganhou, mas podemos levar um recurso para o Tribunal Superior, ou enfim, tentar outro caminho, mas você veja que um magistrado compreendeu qual era a nossa tese, enfim, nos deu razão.
E às vezes, então, mas isso, para isso, e aqui é o ponto talvez fundamental dessa minha fala, é que para isso que serve o advogado estar em cima lá do processo, levar um memorial, acompanhar o processo. É nesse momento que ele precisa que o desembargador peça a vista dos autos dele para fazer um estudo melhor. Então, é esse trabalho do advogado que vai gerar o pedido de vista, que vai gerar o voto vencido, que pode virar vencedor, né? Tem isso aqui também, o pedido de vista do integrante do quórum, o julgador não impede que os outros que estiverem aptos a votar possam adiantar seus votos. Isso é uma coisa péssima para o advogado, porque você consegue o pedido de vista e o cara fala, não, eu não vou estar aqui a semana que vem, estou indo para a praia, daí eu vou adiantar meu voto. Daí isso é péssimo, porque ele já está adiantando o voto dele e já está dizendo que ele vem na próxima sessão, ou seja, não dá para você reverter aquele voto, né? E também a gente tem uma alteração do CPC de 2015, que são as chamadas extensão do quórum. Então, se houver um voto vencido, na maioria dos processos, se houver um voto vencido, o quórum que era de 3 julgadores passa a ser 5 julgadores. Então você tem mais 2 chances, em tese, você com aquele voto vencido, porque no sistema de 73, que nós estudamos, doutora Silvia, eram os embargos infringentes, né? E depois ainda veio uma reforma que limitou os embargos infringentes só quando tinha que ter o voto da sentença mais um, pelo menos, para dar os embargos infringentes, não era em todos os casos. E agora o CPC, e esse CPC de 2015, é importante que vocês saibam, que é hoje a nossa Bíblia aí de trabalho, ele foi um código muito feito pelos advogados e para os advogados. Então, os advogados, quando conceberam, sentiam que precisava ter esse debate maior. E esse debate maior aqui, no caso, se dá exatamente quando há a extensão do quórum. A gente aumenta de 3 para 5 julgadores que vão tomar assento no julgamento. Bem, proferido o voto divergente, né, como eu disse, serão convocados pelo presidente e os 2 outros desembargadores. Como cada Câmara do Tribunal tem 5, fica bem fácil, porque aí os outros 2 tomam assento. E pela previsão do 942, lá do CPC, tem a possibilidade do advogado fazer a sustentação novamente. Então ele já fez por 15 minutos, ele pode fazer por mais 15 minutos. O pessoal em geral das câmaras, isso aqui deu um probleminha, doutora Maíra, no começo lá, deu um probleminha porque a advocacia queria representar os desembargadores, porque não abria a palavra e tal, mas em geral, assim, eu assisto muito às sessões das outras câmaras, em geral, hoje é bem tranquilo isso. O magistrado já fala, olha, eu já assisti a sustentação, me lembro bem do caso, ou não lembro e tal, e aí, ou o advogado se apresenta na tribuna, mas vai exatamente naquele ponto que está a divergência ali, ou seja, isso hoje acho que está bem tranquilo assim no tribunal. A gente, na época da pandemia, eu era presidente da 6ª Câmara na época, o diretor de prerrogativas da ordem fez um ofício para todos os presidentes de Câmara, dizendo que não estava sendo cumprida, uma das prerrogativas era essa, que não estava sendo cumprida. E depois isso foi se ajustando, assim, a coisa foi melhorando. Hoje eu acho que eu não vejo muito assim a advocacia reclamar disso. Não sendo possível a continuidade do julgamento naquela sessão, o recurso é incluído numa nova pauta com a devida publicação. E está lá, ó, renovado o relatório e a sustentação oral. Em tese, o relator teria que fazer o relatório, ler o relatório novamente, mas isso também na prática não acontece. Estendido o quórum, a modificação do... e outra coisa, quando muda de 3 para 5, por exemplo, tem 2 que votaram, tem um que acompanhou o relator, ele pode, no quórum de 5, ele pode votar de outra forma, então, na verdade, abre para os 5, né? Concluído, o presidente proclamará a decisão. Bem, então, assim, ó, eu falo para o meu pessoal lá do gabinete, pessoal, isso aqui é como se fosse, né? É como se fosse uma fábrica. A gente recebe o processo e a gente tem 100 dias para concluir a fabricação do produto.
E, então hoje, por exemplo, à tarde, eu assinei 45 acórdãos e falo para o meu pessoal, pessoal, não adianta nada a gente trabalhar bem, fazer tudo certo se lá na ponta não estiver a gente concluindo esse processo com a entrega da jurisdição, que é o acórdão publicado. Então, é por isso que é a conclusão. Então, como eu disse para vocês, daquele momento 1 lá, que houve a sentença em primeiro grau, até a prolação aqui, até o que seja proferido o acórdão, seja a Câmara, né, julgue o processo, isso, em tese, uma pela outra, demora isso mais ou menos 100, 120 dias. A gente tem uma lista negra, vou contar algumas coisas também do tribunal para vocês, a gente tem uma lista negra lá entre nós, que por algum tempo não se publicou, mas hoje publica novamente. Então, por exemplo, se você tiver processo a mais de 100 dias, sai lá. Quais desembargadores, só para nós, né? Mas quais desembargadores têm processo a mais de 100 dias? Então, lógico que ninguém quer estar naquela lista, né? Porque obviamente que ninguém quer estar naquela lista, mas isso é consumido, assim, pô, você viu que o cara está com 70 acima de 100 dias, tal, então assim, é um caos. Então isso também motiva. Por um tempo tinha gente que tinha 400 acima de 100 dias, daí o pessoal, não, pô, avisa ele lá, tá ficando feio e tal, então isso, mas continua sendo publicado e também é publicada a produtividade entre nós também de cada desembargador, quantos processos julgou, quantos entraram, tal. E uma das metas do CNJ é a gente julgar mais processos do que entra, ou seja, a gente ir atacando o acervo do tribunal como um todo, e isso também os gabinetes têm cumprido. Vou ficar um pouquinho desse lado aqui para explicar para vocês. Então, como estava dizendo, o nosso tribunal é um dos tribunais mais especializados do Brasil. Vou falar um pouquinho sobre especialização de câmaras, porque eu acho interessante, porque são também as matérias que vocês estão tendo na faculdade, pelo menos nessa área aqui, né, não da justiça especializada, né, não relativa à justiça do trabalho, eleitoral e justiça federal. Então, nós temos a primeira, segunda e terceira Câmara, Direito Tributário e Responsabilidade Civil do Estado. A quarta e a quinta Câmara são câmaras de direito público. Eu estou lá na quinta Câmara hoje, então a gente julga, a nossa Câmara julga ação civil pública, medicamento, que eu acho um tema também interessante, aí, né, a judicialização da saúde, improbidade administrativa, licitações e contratos, então a matéria administrativa em geral. A sexta e a sétima, direito previdenciário, educação e prestação de serviços. A oitava, nona e décima, responsabilidade civil, seguro e condomínio. A 11ª e 12ª, família e sucessões. A 13ª, 14ª, 15ª e 16ª, execuções e ações decorrentes. A gente chama as câmaras de direito bancário. 17ª e 18ª, direito empresarial, locações, posse e propriedade. E 19ª e 20ª, que são câmaras bem recentes, foram criadas agora em 2022, matéria de direito imobiliário. Mas daí vocês poderiam perguntar para mim, não, mas é só eu pegar e entrar numa Câmara que trabalha menos, porque historicamente tinha uma história lá no tribunal que falava assim, não, o crime compensa. Então, ir trabalhar no crime compensava, porque em tese no crime tinha menos processo. Hoje o crime tem mais processo que o civil. Eu esqueci de colocar aqui as câmaras criminais também, não sei se está na próxima, não sei se eu fiz. Está lá, ó. As câmaras criminais. Primeiro, o tribunal do júri, a primeira é só crimes contra a vida, né? Tribunal do júri. O segundo é crimes contra a administração pública, ambientais, econômicos, então alguma coisa aí do colarinho branco. Terceira, quarta e quinta, as demais matérias. E agora, a nossa criação recentíssima, que é a sexta Câmara criminal, que é a Câmara de Violência Doméstica. Então, a gente está organizando, teve aqui uma discussão se as matérias, porque aí você tem a questão do feminicídio, se o feminicídio atrairia as outras competências. Então, o pessoal está discutindo um pouco isso para também não colapsar essas câmaras, porque
A violência doméstica hoje talvez seja a matéria que mais nós tenhamos processos no âmbito do Tribunal de Justiça, porque como não tem possibilidade de fazer acordo, enfim, não tem transação e tal, elas tem muitos casos, por isso foi criada essa Câmara, mas o pessoal também não quer que inviabilize essa Câmara. Mas voltando um pouquinho lá nas câmaras cíveis, vocês poderiam falar, não, mas é só ir para uma Câmara que não tem, que trabalha menos, porque como é que eu vou admitir que uma Câmara de família tem o mesmo número de processos que uma Câmara de direito bancário? Mas aí o tribunal, o sistema é tão bem pensado que o tribunal tem dois fatores de equalização, quais sejam ação de busca, alienação fiduciária e matérias não especializadas. Então, as matérias não especializadas e a alienação fiduciária, elas são distribuídas para todas as câmaras. Quem não atingir aquele número, a média dos processos, recebe esses processos. Então, hoje, praticamente todos os desembargadores do tribunal, uma pela outra, exceto do crime, está um pouco diferente hoje, mas essas 20 câmaras, nós estamos falando aqui de 100 desembargadores. Hoje, 20 câmaras com 100 desembargadores. Esses 100 desembargadores, hoje, praticamente, eles têm, trabalham o mesmo tanto, assim, recebem o mesmo número de processos. Você pode discutir daí, não, o processo de improbidade administrativa é mais complexo que um processo de alienação fiduciária. Mas, enfim, numericamente, são o mesmo número de processos. Aqui, ó. E aí tem para finalizar aqui, eu diria o seguinte, que o CNJ, tem um ponto importante aqui, o CNJ aprovou a resolução 591/2024, que acabou sistematizando como é que deveriam funcionar. Tudo isso que eu expliquei para vocês, o CNJ também falou, olha, vamos dar um padrão para todos os tribunais do Brasil. E nesse padrão para todos os tribunais do Brasil estava sendo suprimido um direito que era o direito de sustentação oral do advogado. E aí, né, a OAB encampou essa batalha e aqui no estado do Paraná, nosso tribunal garantiu. Então, outros tribunais, durante a sessão virtual, eu vou formular melhor. Então, essa é a grande mudança. Aqui eu até transcrevi a nossa nova, nós temos uma emenda ao regimento daí e acrescentamos essa hipótese. Então é assim, ó, o CNJ disse o seguinte, que na sessão virtual, começava a sessão, o tribunal tinha que, o desembargador tem que mostrar o voto dele. Então a partir de segunda-feira, quando começa lá, 0 hora de segunda-feira, o desembargador tem que, antes ele só mostrava para os outros dois que iam votar. Hoje ele tem que mostrar para o advogado, para todo mundo, é público o voto. Enfim, ressalvados os casos de segredo de justiça. E o CNJ falou que tinha que mostrar o voto, mas que a sustentação poderia ser em vídeo. Então você gravava um vídeo, mandava para o desembargador e estava resolvido. Ou seja, só haveria sustentação quando o desembargador decidisse que o processo ia para a pauta presencial e daí deferia a sustentação. Mas se ele não quisesse, não precisaria deferir. E a gente no tribunal, então em relação à sustentação oral, mantivemos o sistema antigo, mas a partir agora de, sei lá, segunda-feira, na próxima virtual ou na outra, já vai aparecer os votos dos desembargadores. O que, claro, para a advocacia é o melhor dos mundos, mas a gente vai ficar com alguns cabelos brancos a mais. Vou explicar por quê. Porque imagine, a minha Câmara lá julga prefeito, vereador, julga casos complicados, daí você abre o teu voto segunda-feira, te liga 10 pessoas, olha, mas pô, você está condenando o prefeito, mas está louco, a cidade inteira. Imagine, o prefeito aqui está sendo condenado, vai ser afastado, você mostra o voto lá e fala, ó, pessoal, está aqui o telefone do desembargador, vamos ligar para ele para manter o prefeito no cargo. Né? Vai ser o caos. Então, por isso que eu acho complicado esse negócio de mostrar o voto. Mas para a advocacia é maravilhoso. Por quê? Porque vai começar
o julgamento segunda-feira, o advogado vai ver o voto e fala, puta, eu vou perder. Então, cara, vou dar os teus pulos aí, doutor Robertson, né? Sei lá, vai falar com o desembargador. Daí tem alguns colegas que falam, não, que vão falar assim, não, depois que eu lancei o voto, eu não vou mais atender os advogados. Mas, então, assim, vai dar um embatezinho aí, mas como eu falei para os meus colegas, a gente vai com o tempo, nós vamos indo e vamos resolver esses problemas, né? Então, eu acho que essa é a grande alteração agora dos últimos tempos aí, de tudo que eu falei para vocês, está valendo então a partir de hoje, essa emenda regimental, que é uma adequação à resolução 591 do CNJ. Iniciada a sessão, a emenda, o relatório e o voto do relator serão disponibilizados ao público em sistema oficial, ressalvados os casos de segredo de justiça. Então, a partir de hoje, amanhã, aí já vai começar, as próximas sessões vão ser feitas dessa forma. Então, em resumo, era essa contribuição que eu queria dar para vocês. Fico inteiramente à disposição para qualquer pergunta e dizer mais uma vez que foi uma satisfação, uma alegria e uma honra estar aqui com vocês nessa noite. Muito obrigado. Pessoal, então agora nós vamos abrir a sessão para perguntas, tá bom? Então quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, por favor, levante a mão, daí a gente vai atender. Eu acho que só vai ter esses dois. Boa noite, doutor Ramon. Foi um prazer ouvi-lo, um grande aprendizado. E vou fazer uma pergunta aqui do meu assento de advogada, que tem a ver com estratégia de atuação da advocacia no segundo grau. A gente sabe, então, que é uma prerrogativa da advocacia fazer a sustentação oral, também é uma prerrogativa da advocacia conversar com o julgador do caso, né, com ou sem hora marcada, enfim. Qual é o melhor momento para que a gente faça essa conversa do despacho com o desembargador para fazer a entrega dos memoriais? Quando o processo acaba de entrar no gabinete, quando o processo já foi analisado pelo desembargador e está indo para julgamento, ou quando ele está em vias de ser analisado. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua percepção em relação a isso. Obrigado pela pergunta. Eu acho uma excelente pergunta, porque assim, eu tenho exatamente essa visão, né? Fui 20 anos advogado, trabalhei muito no tribunal e hoje estou lá. O que acontece? Eu acho que normalmente é quando antes do relator estudar o processo. Só que também, como hoje eu falei aqui, como hoje também o sistema é um sistema... assim, eu fui sócio de uma pessoa na advocacia, de um advogado, que foi 27 anos juiz e depois estava advogando há 14 anos quando faleceu no exercício da advocacia. E ele falava assim para mim que um bom juiz ou um bom desembargador era aquele cara que julgava 50 processos por mês. Esse é um cara maravilhoso. Esse cara hoje, esse que julga 50 por mês, se o CNJ for lá, ele vai estar afastado hoje, né? Tá afastado da jurisdição. Então a gente julga muito mais do que isso. Mas como são muitos processos, eu ainda entendo que o melhor momento de fazer essa abordagem ou de entregar um memorial é antes do relator estudar o processo, porque naquele momento ainda que ele está puro. Nós que tivemos aula lá na Federal, o professor Jacinto falava que o raciocínio, ele é um raciocínio mesmo do magistrado que tem que ser imparcial, ele acaba sendo parcial na sua primeira análise, né? É difícil você demover uma pessoa, qualquer que seja, convencer a mulher da gente que vamos fazer de outro jeito, né? Então, o desembargador, o magistrado também. Então, acho que o momento ideal é quando o processo chega no tribunal. É claro que tem algumas causas que o memorial levado
a véspera do julgamento também ajuda, porque tem um impacto aquilo ali, às vezes tem um impacto no quórum. A nossa Câmara lá, por exemplo, é uma Câmara, como são questões muito complexas, tem muito pedido de vista. Então, às vezes o relator vai de um jeito, daí você leva um memorial na semana do julgamento para um outro, daí ele chega para o relator e fala, olha, mas isso aqui você não observou esse aspecto aqui e tal. Então, a resposta seria, eu acho que 90% dos casos, antes do relator estudar, né? E, claro, pelo amor de Deus, doutor, não esqueça do meu caso, né? Assim, tipo, tentar fazer ele lembrar daquele caso, né? Você tem uma boa memória até, mas não esqueço. Ele falou, lembra aquele caso. Porque o que a gente faz também? Você pega o processo, hoje você pega... Porque assim, o que acontece? Quando o advogado vai falar com você, aí estou respondendo assim, estou dando um insider trading aqui para você, para a doutora Maíra e para todos aqui. Quando o advogado vai falar com você, está na semana do julgamento, o que o assessor faz? Quando ele fala, doutor, está aí o fulano de tal para falar com o senhor. Daí ele já traz o memorial e como é que você votou. Ou como é que o relator está votando. Então, daí fica meio assim, né? Porque ele está falando ali e você já sabe, o cara vai perder de 3-0, ou, ele tem alguma chance, não tem, ele deveria haver mais esse ponto, ou você pede um esclarecimento, olha, tem esclarecimento estudei o processo lá, mas tem esse ponto aqui e tal. Isso vai acabar um pouco, vai mudar um pouco, porque o voto vai ser aberto. Então, como o voto vai ser aberto, com certeza absoluta vai ser antes. Porque daí, quando o voto estiver aberto, daí tá lá, daí você tem que, você pode da segunda até sexta, não sei como é que isso vai funcionar, mas da segunda à meia-noite à sexta à meia-noite, você vai poder, apresentar um novo memorial para falar, não, tá errado sua conclusão aqui, por exemplo, e vai ser, não sei como é que vai funcionar isso. Mas, então, com mais razão ainda vai ser no início. Boa noite, doutor, boa noite a todos. Parabéns pela fala, né? Eu sou professor de processo civil e recurso aqui na PUC, né? Então foi uma aula prática, acho que para mim, né? E para os meus alunos. Doutor, a gente... Como é o seu nome? Denner. Denner. Ouvindo a sua trajetória, né? O doutor falou que está há 10 anos na magistratura. Isso. E a gente comemorou, né, agora 10 anos de promulgação do CPC. Sim. E o doutor assumiu bem nessa época de transição, né, que foi uma época bem importante para todos nós aqui do direito. Tem algo que é polêmico até hoje, né, nós temos até alguns artigos que foram publicados no evento, falando da força dos precedentes, que foi uma inovação, né, do CPC, e que até hoje algumas pessoas, seja na advocacia, seja no própria magistratura, têm uma dificuldade em entender a importância de se ter RESP, de se ter recurso extraordinário com força vinculante para segundo grau e para primeiro grau. Eu queria ver contigo, né, como que foi esse momento de transição, e claro, doutor, não sei se tem esses dados, né, se há alguma estatística de quantas decisões são mantidas ou reformadas em segundo grau com base nos precedentes do STF e do STJ, porque é muito difícil, né, essa questão do distinguish, do overruling, de dizer por que esse caso é diferente daquele, por que deve ser julgado, até para fins de admissão, né, de RESP e de recurso extraordinário. Sim, obrigado. Excelente pergunta também. O que acontece? A questão dos precedentes, o Tribunal do Paraná, ele até tem uma política de adoção boa dos precedentes, assim, a gente adota bem os precedentes. Por exemplo, o Tribunal de São Paulo tem uma política que ele não adota os precedentes. Terminantemente, eles vão julgando e o CNJ já tentou fazer alguma coisa em relação a isso, mas a corte, chamada Corte Bandeirante, não adota os precedentes. A gente, para o professor ter uma ideia, quem faz todo esse controle dos precedentes é a primeira vice-presidência. Eu recebo mais ou menos, sem brincadeira, tem um sistema nosso interno lá, um mensageiro, eu recebo uma média aí de
10, vamos pensar por semana, eu recebo 20 de afetações de decisões ou de conclusões de julgamento repetitivo e tal. Então, eu penso assim até que isso era uma coisa que deveria evoluir mais o nosso debate, porque, como nós pudemos ver ali, o tribunal é super especializado. Então, você pegar os precedentes pelas matérias, né, e isso se tentou fazer, mas, né, precisaria alguém organizar isso por Câmara, né, os precedentes. Mas, do ponto de vista do magistrado, se eu pegasse na minha história, na área jurídica, o precedente, desde lá as grandes questões, assim, quando eu era acadêmico, quando eu comecei na advocacia, era que a súmula vinculante ela ia amarrar o juiz. Os caras iam decidir lá em Brasília e todo mundo ia ter que cumprir. E o outro ponto era o CNJ, que era o chamado controle externo da magistratura. Então, isso eram coisas que as pessoas, né, a magistratura reagia muito a isso. Mas, e como eu disse, essa questão do voto aberto também, mas hoje as pessoas se acostumaram. Então, por exemplo, ali, 13ª, 16ª são câmaras de direito bancário, elas seguem estritamente os precedentes. São câmaras que a sessão começa às 1h30, 3 horas termina, pouca sustentação oral, porque a matéria é muito... hoje está muito definida pelos precedentes. E nas outras câmaras um pouco menos, mas a gente tem... Por exemplo, a gente tem julgamentos precedentes hoje em matéria administrativa, direito administrativo, lá na nossa Câmara também, sobre a aplicação da prescrição da lei de improbidade, ressarcimento de danos ao erário. Então, tem várias questões. Claro que a gente discute também bastante e tem questões que o próprio STJ ou o STF não chegaram ainda a uma conclusão. A gente fala, olha, vamos discutindo nós aqui, vamos decidindo e depois a gente, porque ainda em qualquer grau pode voltar para a gente ter que retratar. A gente faz lá uma média, sei lá, de uns 5, 6 juízes de retratação por sessão. Então, é bastante interessante. Mas, claro, o magistrado gostaria que não tivesse isso. E só para concluir também, tem um aspecto interessante. Uma vez eu fui dar uma palestra lá na OAB em Curitiba e o pessoal falou para mim, que eu queria falar sobre a minha área, era um evento de direito empresarial, eu fazer uma pesquisa da jurisprudência de direito empresarial. E daí eu fiz uma pesquisa, eu vi uma pesquisa que era nessa linha, assim, só que, né, um pouco diferente, que era os precedentes que existem sobre direito empresarial no Brasil. Getúlio Vargas, e daí eu falei isso esses dias num evento, porque é o seguinte, o direito empresarial não tem precedente. Então, por exemplo, uma matéria que não tem precedente. Por quê? Daí eu fiquei pensando, né, daí eu falei lá para os professores, até os professores da PUC lá, tem uma área muito forte lá em Curitiba de direito empresarial, eu falei para eles, não tem precedente porque é o seguinte, matéria societária, o pessoal começa a brigar. Se você esperar o processo ir para Brasília e o STJ fazer um julgamento vinculante, a empresa quebra antes. Então, a matéria empresarial não tem precedente. Então, tem algumas matérias que não deu certo, assim, o negócio precedente, ou o direito civil tem, lógico, alguns temas macro, mas no dia a dia ainda acho que tem muito espaço ainda para a gente construir algumas outras decisões, como você falou, relevantes aí que possam influenciar, mas é algo que ajuda muito e permite também a gente julgar hoje essa quantidade muito maior de processos. Mais alguém? Vamos agilizar para dar o nosso tempo, mas rapidinho então, Maíra. Boa noite, doutor, tudo bem? Primeiramente, parabéns pela palestra, né? Foi muito esclarecedora. Eu gostaria de saber do doutor, na sua visão, quais que seriam os aspectos, né, que a inteligência artificial vai influenciar nesse momento de julgamento no tribunal, e se eventualmente, né, vão haver algumas câmaras que vão utilizar mais esse recurso, né, para o julgamento, ou se algumas vão utilizar menos, como que vai funcionar essa questão? Como é que é o seu nome? É Mayra. Mayra, veja, doutora Mayra, é o seguinte, também foi uma excelente pergunta que até me salvou, né, porque eu falei que ia fazer um pequeno comentário aqui, né, então foi boa, né, a gente precisa mandar ajuda de todos. Então é o seguinte, inteligência artificial, a gente
depende muito também um pouco da linha que o tribunal adota. A gente lá no tribunal fez a maior compra de programas Copilot com inteligência artificial da Microsoft. Aí a maior compra, não sei quantas licenças a gente comprou para todo mundo ter a ferramenta, né? E nós ganhamos também um prêmio, não sei se Novari, um desses prêmios importantes aí, com o GPT Saúde e GPT Licitação, três programas. Porque assim, o que acontece? A inteligência artificial é tipo uma besta, né? É um monstro. Então, ela tem que ser encarcerado, esse monstro, porque tem acontecido muito aí, né? Vocês devem ter acompanhado nas redes sociais, essa situação de você citar emendas que não existem, né? Agora, essa semana também, o rapaz foi fazer uma sustentação, até no Paraná, aquele fato lá, o rapaz foi fazer uma sustentação e falar, posso usar IA? Mas eu achei que ele, né, de repente ele colocou a mulher do Google lá para falar e leu o memorial dele e tal. E a gente, isso aí, por exemplo, né, claro, é um uso que não foi bom, mas... Por exemplo, na admissão de recursos, nessas matérias assim, em algumas matérias eu acho que será usado muito, mas ela tem que, o monstro ele tem que estar preso, sabe? E esse é o grande problema, quando você deixa, assim, para quem já trabalhou um pouquinho, já olhou como é que funciona, se você deixa um pouco o monstro da inteligência artificial um pouquinho solto, ele já fala, mas também colocar umas emendas lá que não existem não tem problema também, isso aí dá uma... Então, eu acho que esse momento, e essa era a minha fala aqui, inclusive, que eu gostaria de deixar, é que vai ser um avanço muito grande, que é aquela história, a gente não vai ser... Mas, por exemplo, eu... fui diretor da Escola Judicial lá do Paraná há 4 anos, 21 a 25, entreguei agora no começo do ano. E a gente fez um evento lá em Foz do Iguaçu em janeiro de 25, e foi um professor lá, um desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Ele assumiu o gabinete dele com 2.400 processos. Daí ele, em 45 dias, entregou zerado. Daí ele... falei, cara, vamos levar esse cara lá para, né, dar uma, pelo menos para explicar para nós como é que funciona, sei lá. E aí ele deu uma palestra lá de 2 horas, tinha 1.700 pessoas. Então, assim, todo mundo também fica preocupado, porque, assim, primeira preocupação da inteligência artificial é, cada um vai perder seu emprego, né? A segunda preocupação é, se eu não tiver com a inteligência artificial, também eu vou perder o emprego. Então, você tem que saber usar a ferramenta, né? Mas o tribunal, hoje tem assim, a gente faz curso todo dia para tentar domar essa fera que é a inteligência artificial, mas eu tenho certeza que ela vai ajudar muito, tanto o advogado, quanto, claro, todos os operadores de direito e também os magistrados, mas se usado da melhor forma possível. Claro que algumas coisas vão passar, principalmente no começo, e depois a gente vai... Hoje já tem programa para ver se tem furo na inteligência, enfim, vai ter aí o antivírus da inteligência artificial. Nós vamos encerrar as perguntas diante do horário, mas o senhor viu que o tema é instigante, né, e talvez teríamos seguir o debate por muito tempo. Mas diante do horário, né, então a gente encerra, eu passo para o Luan para fazer o encerramento. Então, mais uma vez, agradeço aí.